Muito bem. Seguindo na linha daqueles vídeos que não pretendo fazer cortes nem pausas não muito bruscas, mas eu vou buscar nesse vídeo fazer um vídeo diretão com o intuito de compartilhar ensinamentos, como sempre, como os outros vídeos, mas em especial eu quero deixar um pouco mais simples esse formato de conversa entre nós, tanto para a relação com os meus clientes quanto os alunos que buscam as terapias integrativas para expandir cada vez mais, e assim eu vou conseguir postar mais conteúdo sem perder tempo com algumas partes mais técnicas. Finalizei agora há pouco a formação de Theta Healing DNA básico, que é um curso que eu começo a dar lá na sexta-feira à noite e finaliza no domingo por volta de umas 6, 7 horas. Ainda dei uma aula de barras de axis de consultoria e senti de fazer esse vídeo aproveitando toda a energia que está magnetizada nesse momento. E se tem alguém que ainda não me conhece, meu nome é Maicon Ribeiro, eu sou neuropsicólogo de formação. Tem um espaço que nós trabalhamos com os cursos de formação e as terapias integrativas, como barras de axis, constelação familiar, Theta Healing, dentre outras técnicas, e em especial voltado para a área do autoconhecimento, para que a gente possa nos enxergar de uma forma diferente. E nesse canal você vai encontrar várias dicas das terapias, várias lives também de autoconhecimento, super recomendo maratonarem o canal, e também vídeos explicando um pouco mais sobre ou as técnicas ou conceitos que essas técnicas abordam. Em especial, estou numa frequência, porque eu acabei de fazer a aula, das barras de axis, e nós falamos muito sobre a escolha, sobre o poder das nossas escolhas. Eu fiquei aqui pensando, né, temático, eu queria gravar um vídeo, queria colocar uma consciência e não queria fazer um roteiro dessa vez, e veio muito essa informação, o poder da nossa escolha, também veio a consequência das nossas escolhas, e talvez até pelo momento que eu estou vivenciando nesse momento, nas histórias que estão acontecendo, nos dilemas da minha vida, é uma oportunidade de você, através desse agente externo, observar coisas na sua própria vida e principalmente sobre as suas próprias escolhas e como nós podemos refinar essas escolhas para que nós criemos uma realidade mais alinhada com o nosso propósito. Bom, o que eu venho percebendo, principalmente das minhas escolhas nos últimos anos, é que eu venho plantando bastante sementes e venho frutificando. Então, eu montei o Instituto em 2018, tive muitos alunos de diversas linhas, barras, reiki, constelação familiar, Theta Healing, fui dar curso no exterior, em Portugal, e eu percebi assim que é possível, né, viver das terapias, trabalhar com muito afinco, com muita disposição, isso gera realmente um resultado incrível. E agora estou na fase aqui do online, de migrar grande parte dos trabalhos para o online. Então, as minhas escolhas estão direcionadas para criar essa realidade. Só que é interessante porque quando a gente escolhe uma coisa, é quase que natural que a gente não escolha outras coisas. E se você, por exemplo, decide ter um relacionamento, mas não escolhe criar tempo para esse relacionamento, pode ser que tenha um impacto e você acabe separando, acabe cada um indo para um caminho. Assim como se você escolhe, sei lá, fazer R$1 milhão ou o que mais é possível, as suas escolhas vão ser direcionadas a produzir mais, a caminhar em direção a isso. Se você escolhe uma viagem, você também vai lutar, né, batalhar, ou se não quiser magnetizar essas palavras, você vai criar causas e condições para chegar nesse resultado. E eu te pergunto, quais são as escolhas que você está fazendo na sua vida hoje e quais são as consequências dessas escolhas? Será que de alguma forma você está alinhado à sua vontade com a sua ação? Ou seja, eu quero chegar no ponto B, no ponto C, mas eu estou criando causas e condições no ponto A, ou existe um pensamento fantasioso de que isso vai vir através de um milagre, através de Deus ali abençoando? É claro que nós podemos coexistir com essas forças e até ter um direcionamento pela espiritualidade, mas talvez Deus não vai mexer um mindinho por você se você não fizer por onde. Se você não plantar a semente, consequentemente não vai ter a força, a energia, não plantar
e não também fazer a manutenção. Não vai ter energia para que colha os frutos de fato. Quando eu falo o poder das nossas escolhas e consequências das nossas escolhas, nós podemos também ter escolhas que são mais voltadas para a matéria, podemos ter mais escolhas voltadas para a espiritualidade, para o desenvolvimento, e não existe um certo e errado, existem apenas consequências a partir das suas próprias escolhas. Se você, por exemplo, decide ter um relacionamento harmonioso, respeitoso, é preciso que você tenha ações que estejam correlacionadas a isso. Não mentir, não trair, não enganar, não ludibriar. Se você decide ter harmonia no seu trabalho, é importante que você também se dedique, que você seja uma pessoa esforçada, que seja uma pessoa que se entrega de coração para aquilo que você faz. E aí, esse vídeo é um tipo de vídeo que faz com que a gente reflita um pouco a nossa postura perante a vida. Porque muitas vezes nós somos literalmente crianças escolhendo mais ali pelo prazer momentâneo, ou não cumprindo os nossos deveres morais, ou até mesmo os acordos que nós fazemos com outras pessoas. Isso gera uma consequência negativa de diversas formas, e o principal desse vídeo, acredito que está assim, na essência de muitas pessoas reclamam, por que as coisas não estão dando certo? Por que a minha vida não está fluindo? Olha para as tuas escolhas. Quais são as sementes que você está plantando? Não tem como você plantar banana, e eu sei que isso já está meio batido nessas analogias, e colher maçã. Mas isso é tão simples e ao mesmo tempo é tão complexo, porque se nós caímos nesse espaço de reclamação, de tá tudo difícil, ó céus, ó glória, por que minha vida não vai para frente? É quase como se nós fôssemos crianças mesmo só reclamando da vida e não percebendo a nossa postura perante a nossa realidade, perante as outras pessoas, perante aos outros adultos que nós nos relacionamos também. Se nós não temos, por exemplo, essa hombridade, não precisa ser essa palavra específica, mas essa honradez de honrar com os nossos compromissos, de sermos pessoas persistentes, de sermos pessoas disciplinadas, focadas. Eu sei que muitas vezes a gente não acredita que isso é para nós, às vezes a gente tem dificuldade dessa autoimagem de acreditar que isso é para poucos, que só poucas pessoas conseguem acessar esse lugar de esforço, de prosperidade através de um hiperfoco. Só que se a gente também começa a analisar que a outra pessoa que conseguiu, ela é um ser humano como nós, e que talvez a diferença está muito mais na mentalidade, nessa crença de que é possível, nós conseguimos também mudar os nossos pensamentos. E aí existem, por exemplo, algumas estratégias como modelagem, que você pode aprender através da outra pessoa, através de repertórios comportamentais. Você também pode entender que as suas escolhas, elas são como se fosse um algoritmo baseado em outras escolhas de outras pessoas, das escolhas da sua mãe, das escolhas do seu pai. E quando você começa a despertar para esse caminho do autoconhecimento, é quando você vai começar a fazer as suas próprias escolhas, entendendo aquilo que faz sentido para você, aquilo que está mais conectado à sua essência, e que é extremamente importante você questionar. Questionar, será que isso que eu estou fazendo é o mais grandioso? É o que vai criar na minha vida? É o que vai criar na vida de todos? Porque quantas vezes nós fazemos escolhas burras porque nós estamos na inconsciência. Nós machucamos outras pessoas, nós nos machucamos. Quando que nós começamos a questionar as nossas ações, não nos colocando num ponto de eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu sou incrível, eu não erro, e começar a perceber que você, eu, nós estamos num processo evolutivo e que através desse reconhecimento nós somos falhos, mas temos a escolha também de continuar no erro ou de melhorar, ou de aperfeiçoar, ou de fazer diferente, se a gente não quiser fazer um julgamento. As minhas escolhas estão sendo escolhas dos meus pais, estão sendo escolhas da minha mãe, do meu pai. Quais são as projeções e expectativas que eu carrego dessas pessoas para que eu continue me comportando e sendo de uma certa forma? E que isso me impede de ser livre, para escolher, para vivenciar de fato a nossa verdade, e o quanto nós ficamos presos também a essas projeções e expectativas da sociedade,
do que esperam de nós no trabalho, do que esperam de nós no relacionamento, e aí muitas vezes nós vamos nos apagando, e também existe esse caos de entender que as nossas escolhas, como vieram desses ancestrais, vieram da nossa sociedade, são escolhas limitadas que, se a gente não observa e não aprimora, isso fica realmente arcaico. Pode ser como, por exemplo, pensamentos preconceituosos, pensamentos de exclusão, pensamentos muito rígidos, porque não tem uma certa flexibilidade. Muitas vezes nós nos tornamos teimosos com certas coisas. Então, é importante que você se identifique, analise aonde você está dentro desse panorama que eu estou trazendo. Qual que é o seu ponto de vista fixo de que eu só posso escolher de certa forma? Que eu não posso mudar de pensamento, não posso voltar atrás, não posso perdoar porque eu vou ser fraco, não posso perdoar porque isso é um espaço de vulnerabilidade e homem não pode ser fraco, homem não pode chorar. Vocês percebem quantas projeções mentais nós fazemos e que isso está correlacionado com as nossas escolhas? Porque o nosso pensamento, ele vai criar o nosso sentimento e, consequentemente, vai gerar o nosso comportamento. E até algumas linhas vão falar que isso é o seu resultado, né? Isso vai gerar o seu resultado. Se você quer resultados diferentes, é importante que você mude a sua mentalidade e tenha novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos. E se a gente vai pegar essa primeira parte, que são os nossos sistemas de crença, como que está isso dentro de você? Quais são as crenças limitantes, quais são os pensamentos de dificuldade, quais são as suas turbulências mentais que estão te levando a escolhas caóticas, escolhas que muitas vezes, no primeiro momento, você acredita que cria, mas que talvez só está te destruindo. Te destruindo talvez na bebida, no vício, na pornografia, né, na exclusão, no egoísmo. Cada pessoa vai ter uma projeção sobre isso, mas o principal é quais são as suas escolhas nesse momento. Com relação ao seu corpo, com relação à sua vida, com relação ao seu casamento, com relação ao seu trabalho, com relação ao dinheiro que você tem, com relação a como você se conecta espiritualmente com as pessoas, se você está sendo uma pessoa caridosa ou uma pessoa que está foda-se para todo mundo. Quais estão sendo as suas escolhas nesse momento e qual a realidade que você está criando, se isso é algo que é leve para você ou algo que é pesado. Como seria, se estiver pesado, você recriar de uma forma que seja amorosa para todas as pessoas envolvidas. Uma das piores coisas que nós podemos fazer dentro desse espaço de escolha e reescolha é apenas escolher por nós. E muitas vezes vocês vão ouvir falar em alguns cursos, escolha por você, faça a sua própria escolha, mas isso não significa que você não vai avaliar o todo, a consequência dessas escolhas. Às vezes você pode escolher ser egoísta para alguma coisa e prejudicar uma outra pessoa. Qual que é a energia que está criando para a sua vida com relação a isso? Qual é o karma que você está criando com relação a isso? E como nós podemos novamente fazer melhores escolhas que vão, inclusive, sair desse espaço do eu e começar a afetar positivamente outras pessoas. Contribuir mais na vida de outros, sermos pessoas mais gentis, pessoas que estejam de alguma forma dispondo desse tempo. Por exemplo, aqui é um dispor de tempo, né? Para conscientizar, para transformar. E como que você faz uma escolha? Porque, por exemplo, eu escolhi estar aqui hoje gravando esse vídeo. Poderia ter ido para casa, descansar. Tudo é uma escolha e tudo vai ter uma consequência. Esse vídeo ele vai reverberar para mais pessoas mensagens de autoconhecimento, de gratidão, que vai transbordar para mais pessoas. Então, a sua escolha está gerando impacto em todos os âmbitos. E, de repente, se eu fosse para casa, eu poderia até descansar, vou descansar daqui a pouco, mas poderia ir para casa, simplesmente dormir e esse vídeo ele não existiria. E são pequenas escolhas que nós fazemos que, no todo, vão gerar essas oportunidades para a nossa vida. De sermos pessoas melhores, de sermos pessoas mais fraternas e também, se a gente escolhe de uma forma contrária, vai fazer com que nós sejamos pessoas mais maldosas, egoístas, terríveis, seja lá o que isso significa. No geral,
gostaria que esse vídeo fosse uma autoavaliação. E eu te pergunto, como está a sua escolha, as suas escolhas nesse momento? Como estão as escolhas do seu trabalho? Como estão as escolhas do seu relacionamento? Como estão as escolhas que você faz com relação à comida que você come? Quais são as escolhas que você faz com relação às pessoas que você se relaciona? Como que você se relaciona com o seu corpo, com relação ao sexo, com relação à sua energia sexual? Com que frequência você troca essas energias? Com que frequência você coloca coisas para o seu corpo que essas escolhas vão gerar consequências a longo prazo, que podem drenar a sua energia, que podem, se for feita de uma forma positiva, expandir a sua energia. Nunca é sobre o certo e o errado. É sempre sobre as escolhas, novamente, e as consequências delas. E esse vídeo é uma autoanálise, para que você perceba que se você está escolhendo alguma coisa que está sendo pesada, você pode reescolher, você pode repensar, você pode voltar atrás com uma consciência diferente, você pode mudar a sua forma de literalmente se comportar, a sua forma de falar, a sua forma de se expressar no mundo, porque nós sempre temos a escolha e a escolha é um dos presentes que nós recebemos do universo, seja lá de Deus, seja lá do nome que você quiser dar. Então, a sua escolha, encare ela como um presente, como uma potência. Só que essa potência, ela pode ser usada para criar ou pode ser usada para destruir. E eu te pergunto, pela última vez nesse vídeo, quais estão sendo as suas escolhas nesse momento? Como eu posso, a partir desse vídeo, questionar como eu posso melhorar as minhas escolhas? Se eu estou percebendo hoje que tem alguma coisa a ser mudada, como que eu posso mudar de uma forma leve? Como que eu posso agradecer as escolhas que eu tive ontem, hoje, até aqui nesse momento que eu estou da minha vida e perceber que eu posso melhorar 1% e o que mais é possível a cada dia. Só que eu preciso ter humildade para entender que algumas escolhas não estão criando. É necessário que eu tenha essa humildade, porque se eu acreditar que as minhas escolhas hoje são as melhores escolhas, a gente coloca um ponto final e simplesmente a nossa história acaba por aqui. Aí eu pergunto, até por que nós estaríamos aqui ainda, né? Se já está tudo perfeito. Mas se você consegue ter esse senso de humildade e saber que você, eu, nós precisamos melhorar cada dia que passa, nós vamos questionar essas escolhas e perguntar como que a partir de amanhã, a partir desse vídeo, eu posso me comportar diferente. Diferente dos meus pais, não julgando eles, diferente do meu chefe, diferente de um amigo que reclama, diferente da vizinha, diferente de coisas que eu vejo, julgo e falo, isso não é para mim. Como que eu posso criar literalmente escolhas que vão gerar um universo, um lugar melhor? E mais pessoas precisam falar sobre isso, falar sobre o poder da nossa escolha. Que uma escolha que a gente faz bem direcionada, bem assertiva, a gente pode criar uma realidade muito mais amorosa, muito mais fraterna, expansiva para mais pessoas. E talvez o que falte para nós nesse momento é exatamente isso, unir essas falas, pensamentos, esses campos mentais em prol de escolhas mais assertivas, de escolhas mais positivas, de escolhas mais amorosas, para que a gente talvez liberte um pouco esse universo de tanto sofrimento e inconsciência que existe. Mas, antes de querer salvar o mundo, se questione como você está fazendo esse processo dentro de você, para que a partir desse vídeo a gente possa se despertar para uma nova versão, uma versão mais leve, uma versão mais tranquila de nós, mais pacífica, e que de alguma forma a gente tenha essa força através da nossa escolha. Porque no final das contas é o que a gente tem de mais precioso. Para ir embora, para ficar, para voltar, para seguir. Então, não deixe que nada nem ninguém tire a sua escolha, porque é um presente divino, mas ao mesmo tempo, pense que é uma arma poderosíssima e que se você não souber utilizar, você pode se machucar e machucar outras pessoas.
E se você tiver consciência nisso, você pode salvar muitas pessoas, não por obrigação, mas por escolha. Ok? Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal. Tem vídeos maravilhosos. Esse foi um vídeo mais filosófico, para tipo assim, não bugue na mente mesmo. Quis que fosse dessa forma, é um pouquinho diferente, mas existem vários tipos de vídeos aqui no canal, e se você gostou desse tipo, inclusive comenta aqui também como você se sentiu. Se você perceber com muito carinho, se você escutar ele de novo, desde o começo, tua mente ela vai dar uma outra volta, e a intenção é a cada momento assim que você plugar nessas consciências, que você possa perceber uma versão sua diferente, algo que precisa ser liberado, algo que pode ser canalizado para dentro de você. É sobre energia. E se você gostou, coloque aqui nos comentários o que te fez refletir, compartilhe com mais pessoas e lembre também de verificar no descritivo, nos comentários. Eu vou deixar algumas atividades que eu faço, tanto para atendimento, se você quiser passar por atendimento, quanto também um curso que eu tenho para terapeutas prosperarem cada vez mais. E caso você queira conhecer os trabalhos, siga no Instagram, siga nas outras redes sociais, vai ser um prazer te ter junto comigo. Temos um grupo também especial aqui do YouTube, que eu aviso sobre as lives, os vídeos novos, vou deixar também na descrição, e que a gente possa deixar sempre essas consciências de uma forma muito leve, para brincar com a energia. E saber que através dessa brincadeira, na verdade, nós estamos construindo uma mentalidade diferente. Uma mentalidade que seja de fato mais alinhada com o nosso espírito e que a gente possa cada vez mais nos reconhecer como parte do universo. Que Deus está falando com a gente o tempo todo, o universo está falando com a gente o tempo todo, e às vezes a gente faz algumas escolhas que não estão tão alinhadas a essa criação, porque a gente não está sabendo ouvir a nossa intuição. A nossa mente está muito confusa, muito bagunçada. E a partir do momento que você começa a alinhar isso através do autoconhecimento, você começa a ouvir mais essa sua inspiração divina e começa a naturalmente tomar escolhas mais amorosas, mais assertivas. Então, se esse vídeo foi uma contribuição, te fez pensar em alguma coisa, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar te ouvir, e isso fortalece o canal cada vez mais para o crescimento dele, ok? Vou deixar alguns vídeos também para vocês de referência, de continuação de estudo, e vejo vocês no próximo conteúdo. Forte abraço e escolhas mais assertivas para todos nós a partir desse momento, e o que mais é possível.